Bom dia, sejam bem-vindos ao 11º dia do Detox da Mente. E aí, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Simone. Bom dia. Kelly, bom dia. Bom dia, bom dia. Tânia, bom dia. Tânia, tu escreveu o teu nome pra mim não errar, né? Eu sei. Obrigado. É que eu tenho que me concentrar, porque como o teu nome tá escrito, vem um sobrenome, eu acho, antes, né? Bom dia. Vaneide, bom dia. Gente, vocês são uma graça, eu tenho que rir. Bom dia, bom dia. Bora espreguiçar, que quem espreguiça cresce. Bom dia, Tânia. Ai, gente. Olha só, e aí, vocês estão felizes por seu 11º dia hoje? Sim? Não pode dizer que tá triste, né, gente? Tem que estar feliz. Já vamos começar. Deixa eu colocar aqui. Feliz ao mesmo tempo triste. Feliz ao mesmo tempo triste? Eu falo feliz ao mesmo tempo triste? Não, gente, tem que estar feliz. Tá feliz. E aí, qual foi o maior aprendizado de vocês nesses últimos 10 dias? 11 com hoje, mas hoje ainda não conta. Hoje a gente vai finalizar ainda algumas coisas. A música não tá alta não, né? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? E hoje? E aí, quem fez o desenho? Quem fez o desenho? Coloca aqui. E quem concluiu o desenho? Acharam estranho desenhar? Alguém? Ou ninguém fez o desenho? Fizeram assim. É estranho desenhar? Bom dia, Jéssica, tudo bem? Quem achou estranho desenhar? Fazer o desenho, escrever. Quem é que teve dificuldade para escrever o que quer daqui 15 dias? Como quer estar daqui 15 dias? E quem é que teve dificuldade para escrever como quer estar daqui 30 dias? Fala aí para mim. Alguém teve dificuldade? Todo mundo teve facilidade.
Todo mundo fez o desenho, gente? Acho que o som tá chegando atrasado pra mim. Ainda não fez? Gente, vou dar 3 minutinhos enquanto eu começo aqui. Eu quero que vocês façam o desenho, ou pelo menos tentem fazer. Se tiverem dificuldade, não tem problema, tá? Mas é importante fazer. 3 minutinhos aqui. Lá, quadrante 1, 2, 3 e 4. Dobra a folha em 4 partes. E 3 minutinhos para você pensar como você quer estar daqui 15 dias e como você quer estar daqui a 30 dias, tá? Bom dia, Maria Lúcia, tudo bem? Isso é muito importante para vocês, tá bom? Muito, muito importante mesmo. Faz parte do processo. Poxa, 10 dias, no 11º vão fazer errado? Não dá, né? Vai lá, bora fazer. Puxar a orelha de vocês. Sabe que funciona muito bem, né, gente? Quando tem alguém nos cobrando, a gente funciona muito melhor. O ser humano é assim. Porque nossos pais nos criaram assim. Nossos pais nos criaram... vocês já perceberam que vocês têm mais facilidade de trabalhar para os outros do que para vocês? Alguém aqui se identifica? Sabe por quê? Que a gente trabalha para os nossos pais. Eles não ensinaram a gente a ser autônomos. Eles ensinaram a gente a trabalhar para eles. E aí a gente tem mais facilidade quando alguém nos pede algo. Bom dia, Gabriela. Tudo bem? Então a gente tem mais facilidade quando alguém nos pede alguma coisa. Para fazer. E a gente faz até com maior gosto, tá? Aí veio uma síndrome chamada... Bom dia, Gabriela. Bem? Veio uma síndrome chamada... síndrome do funcionário solidário. Já ouviram falar? Síndrome do funcionário solidário? A síndrome do funcionário solidário é quando tu faz tudo para todo mundo. Tu é aquela pessoa que se alguém perguntar alguma coisa, tu é o fazedor. Tu é a pessoa que vai lá e faz, vai lá e resolve. Mas quando se trata de si próprio, faz nada. Deixa sempre para depois. Procrastina. Por que isso acontece? Devo falar? Não vou falar. Vou falar. Fizeram um exercício, eu falo. Fazendo chantagem emocional com vocês. Brincadeira, gente. Não tô fazendo. Fazendo chantagem emocional. Foi boa. Tô fazendo não. Eu levantei feliz hoje de manhã. Eu sempre levanto feliz, mas tem dias que eu levanto mais. E aí eu fico rindo. Eu sou um bobo, gente. Eu fico rindo de qualquer coisa. Não de qualquer coisa, mas eu dou risada sozinho. Vocês querem chegar nesse nível também? É legal, gente, é legal. Eu dou risada com frequência de coisas assim que eu faço e começo a rir. Sozinho. É leve, gente, é muito bom. Agora não dá mais tempo, mas eu vou colocar no grupo, então eu vou trazer aqui uma foto minha antes dos processos que eu fiz para mudar, para diminuir a ansiedade e tudo mais. Gente, vocês não me reconhecem, a gente muda a fisionomia, a mudança é tão forte de quando a gente começa a mudar, a gente começa a buscar conhecimento e tudo mais, que essa mudança ela é tão drástica, ela é tão forte, que a gente muda a nossa aparência, o nosso semblante muda, é muita diferença.
É tanta diferença que quando a gente olha para a foto, a gente não se reconhece. O semblante muda muito, muda muito. Essa semana eu estava com uma aluna e ela fez o destrave, já passou os 3 minutos aqui. E aí, vocês estão conseguindo fazer? Vocês estão conseguindo fazer, escrever, ou vocês estão com dificuldade? Se vocês estão com dificuldade, para e assume. Estou com dificuldade. Porque isso é muito importante, tá? É mais importante do que o próprio desenho. Sério, Felipe? Sério. Sério. E essa semana eu estava com uma aluna do Destrave e ela está indo para o quinto encontro do Destrave, né? Destrave emocional é um processo que eu tenho para pessoas que sofreram algum tipo de trauma na infância, na adolescência, sofreram algum tipo de dor muito profunda e que não só causa ansiedade e depressão, mas causa outros problemas na vida dela, tá? E muitas vezes, só com ferramentas como essa resolve, mas precisa do entendimento. E para ter esse entendimento, a gente precisa estudar a história da pessoa, então é muito particular, né? E aí ela chegou, eu notei a diferença dela na terceira sessão, né? Na quarta sessão para a quinta, era tão diferente que a gente pegasse 2 fotos do primeira sessão para a outra, isso 4 semanas depois, quase 5 semanas depois, era muita diferença. Gente, o semblante da pessoa muda completamente. Sabe aquela... Eu era cheio de rugas assim, ó. Aqui assim, eu era cheio de rugas. Aqui, ó. Sumiu. Sério. Eu vou mostrar a foto. Tem a foto que eu peguei a foto assim. Isso era normal, tá? Pegasse todas as fotos eu tava assim. Não tem uma foto sorrindo. E hoje não tem uma foto que eu tô triste. Eu tô sempre assim. O pessoal vai tirar foto, eu já fico assim. E olha, eu não conseguia sorrir. É sério, gente. Por mais que... tem que sorrir numa foto. Eu não conseguia nem forçado, para vocês terem uma noção. Aqui assim, chegava, eu ainda tenho um pouquinho, tá? Tem um pouco assim. Quando eu faço assim, ainda dá pra... Mas era tipo isso assim, só que fechado, assim, cerrado. Não tivará nossa. Mano, assim, eu vou dar um jeito de encontrar. Eu tenho até um antes e depois, tá? Que eu fiz o ano passado. Antes e depois. Porque eu encontrei a foto rodando num celular antigo que eu tinha. E eu dei de presente para minha mãe, porque o dela já estava ruimzinho, e quando eu ganhei um de presente, dei para ela o meu. Rapaz, quando eu fui tirar as fotos, eram fotos que eu tinha antigas, né? Eu fiquei assustado. Até eu fiquei assim, nossa, preciso postar. Acho que tem até no Instagram até postado, antes e depois. Mas eu vou pegar para vocês. Gente, é muita diferença. E vocês querem saber o caminho que eu fiz? É o caminho que eu estou passando para vocês aqui. Exatamente esse. Só isso, Felipe? Não, gente, não foi só isso. Porque quando eu comecei a procurar ajuda, eu ia em psicólogo e eu fui por um tempo e não... Eu contava algumas coisas, mas não me sentia muito à vontade e, sei lá, eu sempre tive muita necessidade de entender o que estava acontecendo comigo. Eu sempre fui aquela pessoa que queria entender muito, não sei se vocês são assim também. De querer entender muito o que está acontecendo comigo. E eu descobri que quando a gente começa a entender como certas coisas acontecem na nossa vida, a gente começa a solucionar por si só. A gente começa a entender, a gente começa a nos modelar, ou seja, a gente começa a criar o nosso meio ambiente. Quando a gente cria o nosso meio ambiente, a transformação começa a acontecer. Só que ele é um processo que ele é um pouco mais lento, mas é um processo que fica. Ou seja, quando tu vai aprender as coisas, tu não só vai lá e botar para fora, tu vai aprender a fazer por conta própria. E quando a gente trata do ser humano, eu falo que sentimento é algo que se aprende a dominar. Porque a ansiedade, ela é um sentimento de tristeza, de angústia, que a gente deu um nome para esse vaso bonito de ansiedade. A gente deu um nome para esse nome. Ou seja, a ansiedade é uma confusão de pensamentos no futuro, né, que me prende lá e eu não consigo viver o presente. Ou seja, isso me faz mal. E aí, quando eu entendi isso, e aí eu busquei conhecimento. Contando um pouquinho da minha história para vocês, gente. E aí eu busquei conhecimento, isso há uns 2, 3 anos atrás quase, tá? Eu comecei a buscar conhecimento, comecei a buscar estudar, e foi onde que eu larguei o meu trabalho. Eu trabalhava como gerente de 3 empresas, tocando 3 empresas, né, do mesmo dono.
foi onde que eu larguei tudo isso. Eu larguei na época e fui embora para Brasília estudar, porque não tinha em todo lugar, tu não encontra em qualquer lugar. Por exemplo, assim, hoje já se fala mais, a internet facilitou, mas na época era uma época que estava começando, então não tinha. E aí eu fui para Brasília, passei 2 anos só estudando. E lá eu fui resignificando, lá eu fui entendendo muita coisa, entende? Muito dos estudos que eu fiz ajudou, mas não serviu, então eu fui tirando proveito, fui tirando como se fosse o elixir de cada curso, o que realmente funciona, o que realmente não funciona. E já faz mais de 1 ano e meio para cá que eu venho instruindo pessoas, eu venho afunilando, eu venho trabalhando, eu venho testando, entende? Então tudo que eu passei para vocês aqui, na verdade, é fruto de muito tempo, testes, trabalhando, eu sei o que dá certo, o que não dá certo, eu sei os passos que vocês têm que dar. Mas Felipe, por que esse modelo de trabalho e por que talvez a gente não encontre em qualquer lugar? Porque é um modelo que eu criei e que isso aqui funciona. Por quê? Porque eu sei a mudança das pessoas, eu sei o quanto isso muda a vida das pessoas e muda muito mesmo. Muito mesmo. Muda completamente. E sabe o que é o legal dessa forma de trabalhar? É que vocês não vão depender de alguém para sempre. A ideia aqui é que vocês sejam autônomos. Mas como assim autônomo? Olha só. Eu fui por muito tempo psicólogo. E eu acho que se eu tivesse continuado, eu estaria ainda até hoje. Eu não quero ser dependente de alguém. O ser humano foi feito para ser independente. Ele foi feito para viver em sociedade, mas ser independente sentimentalmente. Ou seja, eu controlo meus sentimentos. Eu não preciso de alguém aqui para puxar as cordinhas da minha vida. É exatamente, a melhor forma de saber é quando a gente passou por isso. Então, o que acontece? Vocês perceberam que todas as ferramentas que eu passei para vocês aqui, vocês podem fazer por conta própria? Qual é a diferença do meu acompanhamento? É que eu consigo explicar para vocês o porquê de cada ferramenta. Basicamente isso, o porquê de cada ferramenta. Mas, se vocês forem aplicar, vocês conseguem aplicar por conta própria. Ou seja, vocês vão chegar daqui a talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Chegar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses e vocês já vão, quando vocês sentirem algo, vocês já sabem o que tem que fazer. Entende? Vocês já vão saber o que tem que fazer. E mais do que isso, qual é a ideia? Olha só, gente. Ler, a gente aprende em torno de 6, 7, 8%. Né? Me corrija se eu estiver falando bobagem, mas acho que não. A Adriana está aqui. Dri, bom dia. Desculpa, eu não te dei bom dia. Mas eu não estou sendo mal educado, não. Eu só não quis cortar. Bom dia, Dri. Gente, a Adri é minha aluna, foi e é minha aluna também, né? E aí, olha só, a tela colocou aqui, transforma mesmo, tá, gente? Eu falo isso com convicção porque eu sei que funciona. Se não funcionasse, eu não estaria passando para vocês. E olha só, mais do que isso, tá? Qual é a ideia no final de tudo isso aqui, né? Qual é a ideia no final de tudo isso aqui? É que vocês sejam autônomos. E, gente, lendo, a gente mais ou menos em torno de 5, 6, 7% a gente aprende. Mas ensinando, a gente aprende em torno de 86 a 90% a mais. Ensinando. Ah, Felipe, qual é a ideia aqui? Olha, gente, não vamos fazer um caminho mais difícil se não tem necessidade de fazer o caminho mais difícil. Ou seja, e se vocês pudessem ensinar alguém, ajudar alguém, vocês melhorariam em torno de 86% mais rápido. Concordam comigo? Já pensaram nisso? O quanto isso seria maravilhoso? Vocês poderem auxiliar outras pessoas? Isso é muito mais rápido. E eu melhorei muito mais rápido quando eu decidi botar... Gente, eu passei 1 ano estudando, fez toda a diferença na minha vida. O 2º ano foi ego. Foi para inflar balão. Ah, mas como assim ego, Felipe? Cara, quanto mais a gente estuda, a sensação que fica é que menos a gente sabe. Quanto mais a gente estuda, a sensação que fica é que menos a gente sabe. Então a gente vai buscar mais conhecimento. Quem aqui já passou por isso? Aquelas pessoas que leem, estudam, já viram aquelas pessoas que têm 3 faculdades
e continua desempregado. Essa pessoa é viciada em estudo. Ela entrou num ciclo vicioso de estudo. Ou seja, a mente dela ela não consegue botar mais nada em prática. Ela acha que nunca está pronta. Então ela vai lá e estuda de novo. Eu vou dar um nome para isso. Eu gosto de dar nome para as coisas. Gente, a minha máquina de lavar tem nome ela tem nome. Se você entrar dentro da minha casa, eu vou chamar os eletrodomésticos por nome, tá? Eu morei sozinho Eu moro sozinho, gente. Morei sozinho até dos meus 18, 19 anos até meus 29, 30 para falar a verdade, 30, porque eu fiz 30 no passado, gente, mas eu ainda não consegui aceitar, não. Eu fiz 30. Então, eu penso, alguém que mora sozinho por tanto tempo, dá nome para os eletrodomésticos, para não se sentir só. E eu dava nome para os eletrodomésticos. Não abri pessoas, mas era por brincadeira mesmo. E olha só que interessante isso. Se a gente ensina, a gente aprende muito mais rápido. Ou seja, a gente se torna autônomo. E olha só, quem aqui quer ser livre de vez? Não só ser livre, mas está protegido contra. Se algum momento acontecer, pode acontecer de novo? Óbvio, a gente é ser humano. A gente pode ter uma perda inesperada e acontecer. Nada impede. Mas qual é a diferença aqui? É que quando acontecer, vocês não sabem o que fazer. Simples assim. Simples assim. E olha só, gente. Quem aqui teve dificuldade para fazer o que quer, como quer estar daqui 15 dias e como quer estar daqui a 30 dias? Coloca eu aqui, só para mim saber. Gente, a gente está num grupo aqui. Só coloca eu aqui para mim saber. A gente colocou já, né? A Kelly falou que já fez. A Adriana colocou eu. Por que é importante para mim saber isso, gente? Existe uma lei chamada Lei da Crença. Lei da Crença. E essa lei Tânia, não existe certo e errado, tá? Só existe o que está feito. Não existe certo ou errado. Existe o que foi feito. E aí eu vou explicar isso na lei da crença. Como assim lei da crença, Felipe? Eu ia passar ontem. Só que daí como ontem era o penúltimo dia e não o último. Gente, vocês querem que esse seja o último dia? Não, né? Não sei por que eu pergunto, mas acho que não. Acho que não. Nem eu quero, pra falar bem a verdade, nem eu quero. Porque eu me acostumei com vocês aqui. Me acostumei não, eu gosto de estar aqui. Eu gosto mesmo. A lei da crença, gente, a lei da crença não é uma lei criada pelo homem, tá? É uma lei criada por Deus. Ou seja, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, é tolice acreditar em algo que vai prejudicar você ou fazer mal a você. Ou significa, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, a lei da crença diz que, independente do que tu acredita, é possível. Só que daí, o que a gente não percebe é que muitas vezes, o que vocês não percebem talvez é que muitas vezes o que tu mais acredita
é o que tu não tem consciência. E às vezes o que tu não consciência é o que tu mais repete. E o que tu mais repete é o que tu mais acredita. Então, a lei da crença diz que não importa o que tu acredita. Se tu pensar e tu crer, então tu terás. Só que a gente acha que isso só funciona com coisa boa, né? E aí, não é assim. Se tu pensas em coisas ruins, tu também está acreditando naquilo. E aí agora faz sentido quando eu digo que quanto mais tu pensa na ansiedade, mais ansiedade tu terás. Quanto mais tu pensa em felicidade, mais felicidade tu terás. E aí, como a Cris, foi a Cris que falou esses dias, né? Que parou de pensar na ansiedade. É exatamente isso. Deixar de pensar é o primeiro passo. O segundo é a lei da polaridade. Eu penso no outro lado. Eu penso no outro lado. Ou seja, eu penso, qual é o oposto da ansiedade? O oposto da ansiedade é felicidade, é alegria, é coragem. Entende? A lei da crença diz que tudo que crença é possível. Tudo que crês é possível a ser realizado. Então o que eu mais penso se torna real. Ele fala, gente, isso faz sentido para vocês? Vocês conseguiram entender? Isso é muito importante, tá? Faz sentido para vocês? Mas Felipe, então para que serve o nosso exercício? O exercício faz parte para medir a dificuldade que vocês têm. Faz parte do processo para medir a dificuldade que vocês têm de olhar para o futuro de vocês e ver um cenário bom. Quem teve dificuldade e quem teve facilidade? Se você fez aquilo e você fez com facilidade, tu escreveu lá o que tu quer para como tu quer estar daqui 15 dias e como tu quer estar daqui 30 dias, tu fez com facilidade, parabéns. Significa que a tua ansiedade já deu um salto aqui. Tu já consegue olhar para o teu futuro e tu consegue começar a ver uma imagem boa em relação ao futuro. E aí a gente entra agora pela lei da crença, que é: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Facilidade? Parabéns, Kelly. Parabéns. Mas não significa que para você que não teve facilidade, não significa que não é possível fazer. É porque cada um tem um tempo. A Adriana, que hoje sim, depois do processo, né, ela conseguiu fazer, já tem facilidade, exatamente, que bom. Se tu podes crer, e olha só, gente, vocês querem saber o que significa a lei da crença? A crença, na verdade, na Bíblia diz que é simplesmente um pensamento. Crença nada mais é que um pensamento visto e repetido por inúmeras vezes. Crença é um pensamento visto e repetido por inúmeras vezes. Eu me torno o que eu mais penso. E, gente, eu sempre falo aqui, tá? Mas antes disso, tá? Eu sempre falo aqui que imaginem que eu sou o universo. Imaginem que eu sou o universo. Imaginem que eu sou o universo e vocês podem pedir o que vocês quiserem para o universo. O que vocês quiserem. Qualquer coisa. Vocês podem pedir qualquer coisa. E esse pedir é através do pensamento de vocês.
Vocês querem mais dinheiro? Terás mais dinheiro. Vocês querem ter mais saúde? Terás mais saúde. Mas vocês têm que chegar e têm que pedir claramente o que vocês querem. Porque por quanto tempo, reflitam um pouquinho, por quanto tempo vocês ficaram pensando na mesma coisa? Profundamente. Por dias, antes de dormir e acordar, antes de dormir e acordar. Por quanto tempo vocês ficaram pensando sobre a ansiedade, sobre o medo, dando foco para aquilo? E aí, cada dia mais vocês viam a vida de vocês se tornando os próprios pensamentos, presos naquela ansiedade, presos naquele ciclo de pensamento. Porque agora vocês entendem todas as ferramentas. Mas Felipe, é suficiente? Para algumas pessoas sim, para outras talvez não. Todas essas ferramentas. Para algumas pessoas talvez precisaria mais tempo. Alguém quer mais tempo? Gente, tô com alergia. Já vai passar também. Me engasguei. Gente, olha só. É tolice a gente acreditar que um pensamento vai fazer mal. Isso quem fala a Bíblia, que é tolice a gente acreditar que um pensamento vai fazer mal. Ou seja, a gente projetou aquele pensamento, por isso ele nos faz mal. Porque se eu sou o universo, e vocês pudessem me pedir algo, e vocês desejassem isso com tanta força, isso seria de vocês. Ou repetisse isso todos os dias por um longo período de tempo, até se tornar. Tem gente que tem ansiedade aqui por anos, gente. Por anos veio repetindo a mesma coisa, dia após dia, hora após hora, noite após noite, mês após mês, semana após semana e anos após anos. E que tal a gente fazer o contrário? Pense comigo, vocês estão aqui para vocês verem, gente, como o bem sobrepõe o mal rapidinho. Tem gente aqui com ansiedade há tanto tempo e 10 dias depois está melhorando, está se sentindo melhor, para vocês verem que a gente dá em troca um pouquinho e recebe muito. Eu falo que a lei da troca não é injusta, porque tu dá um pouquinho e tu tem muito. Tem gente que é ansiosa há tanto tempo e em 10 dias está muito melhor. Vocês pararam para pensar? Há quanto tempo vocês estão presos nessa e o quão pouco tempo foi? 10 dias, gente. 11 dias com hoje. E o quanto isso mudou a vida de vocês? O quanto isso mudou a minha também? O quão pouco vocês precisaram trocar para ter uma qualidade de vida melhor? Para se livrar da ansiedade? Mas o que precisa, afinal? O que precisa, afinal das contas? Acreditar. Crença. Mudar as crenças de vocês. Entender que é possível. E que vocês são os únicos capazes de fazer isso. Eu sou 5% do processo. Eu sou só o cara que diz, pega a direita, pega a esquerda. Mas quem realiza todo o trabalho são vocês. E existem vários métodos que eu não passei para vocês aqui ainda. Inúmeros. Dezenas deles que eu uso. Porque não teria como passar. É pouco tempo. Entende? E todos esses métodos podem ser feitos por conta própria. Sem precisar de alguém, sem precisar de ninguém, tá? Beijo.
método de perdão, métodos de escassez, métodos de felicidade, métodos para perder o medo. E quem já ouviu essa frase aqui? Tem uma frase que diz que não há virtude na pobreza e que isso é uma doença da mente. Quem já ouviu falar que não há virtude na pobreza e que isso é uma doença da mente? Quando a gente fala em doença da mente, gente, não quer dizer que vocês estão doentes não, tá? Ou que pobreza é doença. Não, e pobreza não tem nada a ver com dinheiro, tá? Ou com a falta de dinheiro. Quando a gente fala em pobreza, é pobre de pensamentos bons. Um pobre não é pobre de dinheiro. Ele é pobre de pensamentos bons. Porque lembra que eu falei para vocês? A lei da crença. Se eu acredito, significa que eu já consigo. Se eu acredito, significa que eu já consigo. E o ser humano vive pobreza de pensamento. E por que isso acontece? Influências externas. Criação de pai e mãe, influências externas severas. Ou seja, televisão, redes sociais. Você sabe o que acontece com a cabeça de alguém que olha a notícia ruim todo dia? Peraí, uma crença é formada por algo repetido todos os dias, certo? Então, se eu vejo a mesma coisa todos os dias, o que acontece comigo? Eu me torno aquilo, ou a minha vida se torna mais daquilo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de sua boca. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai de sua boca, ou da boca de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, então tudo que a gente fala tem poder. Tudo que a gente transmite é porque a gente pensou. Ninguém fala sem pensar. E pensar é a lei da crença. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Mas ao final das contas, o que eu quero que vocês entendam aqui hoje sobre a lei da crença é que o primeiro passo de tudo, se vocês olharem para a folhinha do papel de vocês ali, qual que é a ideia dessa folha? É mostrar para vocês que quando eu olho para o meu futuro e eu não vejo algo bom, é porque algo está errado e eu preciso continuar. Então continuem com as ferramentas, continuem com a pedrinha, continuem com os motivos de gratidão, continuem com os eu sou, continuem fazendo os próprios exercícios. Quem é que acha muito difícil seguir sozinho? Quem é que acha muito difícil seguir só? Que se fosse com alguém, seria muito melhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é que topa estar comigo mais 2 dias? Sábado e domingo, e a gente finaliza. Quem é que topa? Mais 2 dias. Escreve aí pra mim. Quem é que topa estar comigo mais 2 dias? Sábado e domingo. Acordar cedo no sábado e domingo para estar aqui. Tem gente que topa? Ou ninguém quer acordar sábado e domingo para estar aqui comigo? Quem é aqui? Mais 2 dias. A gente continua sábado e domingo. E aí eu prometo que a gente finaliza. Mas aqui, como teve bastante gente que pediu, eu fiquei na responsabilidade aqui. Bora? Todo mundo? Mais 2 dias? Se todo mundo disser que sim, a gente fica 2 dias. Mais 2 dias.
Beleza. Então a gente vai fazer mais 2 dias aqui. Sábado e domingo. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Amanhã é sábado, vocês querem que eu faça o mesmo horário ou vocês querem que eu comece um pouquinho mais tarde, tipo 7 horas? Ou vocês preferem o mesmo horário, 15 para 7, 20 para 7 e a gente continua no mesmo horário? Mesmo horário? Esses 2 dias, começa sábado e domingo, eu posso alterar, aí mais tranquilo. Já que a gente está habituado, a gente vai continuar no mesmo horário, né? A gente já está com o hábito de continuar nesse horário, a gente vai continuar no mesmo horário, então. Eu vou trazer uma surpresa para vocês. Mas eu vou dar esses 2 dias para vocês. A gente vai continuar junto por mais 2 dias, então. Tá bom? Às 7? Sim, vocês querem às 7 horas, o mesmo horário? 15 para 7, então. 7 horas, tudo. Eu gosto de acordar cedo, mas eu começo às 7, então. Tem mais gente colocando 7 horas aí. Então a gente começa às 7 horas. Beleza. Mas assim, uma condição. O desenho, eu quero que vocês continuem fazendo o desenho. Tem que sair esse desenho, porque a gente vai usar ele no último dia. Vai usar ele no último dia. O que vocês querem para daqui em 15? Como vocês querem estar daqui 15 dias e como vocês querem estar daqui 30 dias? Sigam fazendo o desenho. E eu tenho uma técnica para passar para vocês hoje. Mais uma técnica. Bem rápido, porque meu tempo está terminando. Alguém aqui ainda tem pensamentos... Alguém aqui ainda tem pensamentos ruins? Tem um pensamento muito ruim que vem ainda. Ou pensamentos ruins, ou pensamentos sobre alguma coisa. Ainda tem gente que tem. Eu não estou em casa e não quero perder. Olha só. Para substituir esses pensamentos, tá? Fala amanhã. Porque eu tenho que explicar e vai levar tempo. Eu vou ter que explicar, eu falo amanhã. Amanhã eu ensino vocês a como substituir um pensamento ruim em menos de 3 segundos. Em menos de 3 segundos você elimina um pensamento ruim. Show? E aí eu explico pra vocês, porque já tá dando 7h23 e eu só posso falar aqui 50 minutos. Tá bom? Beleza. E quem estiver aqui até domingo, tem um presente pra vocês. Já vou adiantando desde agora. Meninas, bom dia pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Ótima sexta-feira. E amanhã eu vou trazer uma coisinha. Amanhã já vai ter alguma coisa especial e domingo mais ainda, tá? Como eu pensei em fazer esses 2 dias a mais, então hoje eu já vou preparar as aulas de sábado e de domingo. E vai ser muito legal mesmo. Vocês vão gostar. Fechou? Sábado e domingo então, 7 horas da manhã, combinado? Ah, beleza. Amanhã eu vou falar sobre isso. Como substituir os pensamentos ruins em menos de 3 segundos. Menos de 3 segundos. Show? Gratidão, gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por estarem aqui. Beijo no coração de vocês. Até.